Olá, amigos da Mon Papier. É um prazer estar aqui novamente com vocês para realizar mais um projeto. Eu recebi da Mon Papier um molde de silicone da Zuri, que é um molde fantástico. Olha bem para esse aqui, a riqueza de detalhes, a profundidade de cada detalhe dessa borboleta, da vegetação, das letras. Isso é de uma qualidade absurda. E o resultado final é sempre incrível. Então vamos falar um pouco de como utilizar esse molde de forma correta e principalmente os materiais, que é a resina, com os dois componentes A e B, e a importância da utilização do primer, né? Nós temos aqui um primer da Stamperia, então vamos falar sobre isso durante esse processo, ok? Bom, eu coloquei o foco no nosso material e talvez vocês estejam me perguntando por que eu tenho aqui na minha mesa um nível. Eu vou explicar por quê. Se vocês colocarem sobre a mesa, vão observar que o nível está errado. Então ele está descendo para esse lado. Então o que eu tenho que fazer? Eu uso normalmente uma base de vidro, pode ser de madeira. Vou acertando esse nível, levantando aqui, até que a bolinha aqui, ó, de ar esteja no nível certo, bem no meio. Por que eu vou fazer isso? O nosso material, a resina, é líquida. Então, se vocês tiverem alguma inclinação errada, o que vai acontecer? A resina vai toda escoar para um lado só, né? Antes eu tinha um problema desse lado, do lado direito. Agora, acertando o nível, está tudo certo. A resina vai entrar no molde, vai penetrar em todos os sulcos sem o menor problema, ok? Então vamos lá? Eu já tenho aqui os dois componentes A e B abertos, então normalmente eu utilizo esse copinho de café, que eu tenho como visualizar melhor a quantidade. A quantidade certa é 1 por 1, então um copinho do componente A está aqui e um copinho do componente B. Ok? No mesmo nível. Então eu vou unir os dois, até que os dois estejam separados, não existe nenhuma reação química. Então vamos misturar. Juntamos as duas partes. E nesse momento nós precisamos ser assim um pouquinho rápido, né? Basta misturar bem, homogeneizar as duas. E aí vamos colocar diretamente no nosso molde. Isso tudo com cuidado, mas uma certa agilidade. Ok, vamos lá. Preenchendo tudo. Olha aqui. Chegamos. Tudo certo. Mais um pouquinho. E voilá! Temos aqui uma parte do nosso molde completo. Ok? Perfeito. Agora vamos aguardar para que esse material comece então a secar. Então ele vai começar a ficar branquinho. Se vocês acharem umas bolhazinhas aqui, eu normalmente encosto a pontinha aqui do meu palitinho e estouro elas. Ok? Aqui, aqui, completamente sem bolhas. Bom,
Enquanto vai dando tempo de cura desse material, da resina, e até ela secar completamente, ainda está assim um pouco quente, eu vou mostrar para vocês um que eu tirei anteriormente, para vocês verem a riqueza dos detalhes desse molde. Olha aqui, olha esse relevo, que perfeição. Olha aqui, olha que maravilha de material, viu? Olha aqui um outro, aqui, é de uma perfeição incrível, né? Então cada sulco desse muito bem marcado, então um relevo perfeito para um projeto divino. Bom, eu queria mostrar esse material aqui para vocês, pronto, para a gente observar alguns detalhes. Por que o uso do primer? Toda a superfície lisa, como vidro, alguns tipos de metais, azulejos, cerâmicas vitrificadas, plástico, todas elas necessitam de uma base como primer. Por quê? É o primer que vai criar a porosidade nesses materiais completamente lisos. Se vocês aplicarem qualquer tipo de pintura nesses materiais sem usar o primer, em pouco tempo essa pintura, num esbarro ou qualquer atrito, a tinta vai sair. Então por isso a importância de usar o primer. Então o que se faz? Depois desse material seco eu vou aplicar, porque isso é um material plástico, né? É uma resina plástica, e toda a tinta que eu utilizar aqui, ela vai aderir com perfeição, tá bom? Então por isso é importante a utilização do primer. Então tem aqui, ó, esse primer aqui da Stamperia, que é excelente, é um primer de ótima qualidade. Então observem sempre quando é um material completa de superfície lisa, não porosa, é necessário usar o primer. Então vamos tentar aqui agora, acho que já deu tempo de cura, vamos tirando com cuidado, abrindo aqui, ó, aqui, aqui, vamos lá, pronto. Vamos lá, mais um pouquinho aqui, soltando, com cuidado, paciência e olha só, aqui está. Olha que perfeição. Lindo, não? Então, daqui em diante, vamos começar então a criar um projeto com essas peças. Agora que temos os relevos retirados do molde, então nós vemos aqui, ó, que surgiram algumas rebarbas. O que eu faço com essa rebarba aqui? Ela é fininha, então eu vou passar depois o estilete e dar uma lixadinha para acertar essa lateral, para a lateral ficar lisinha. Então nós temos aqui 3 partes, 1, 2, 3, que será usado para um projeto, e eu tenho um outro aqui com 4 ladrilhos. Tá aqui, esse e esse, e 2 pedacinhos de madeira de MDF. Tá aqui, um pouco maior e outro menor. Ele tem 10 por 9,5. Por que 10 por 9,5? Cada lajotinha dessa aqui é 10 por 10. Mas eu vou usar nesse projeto 4 faces. 2 na parte de dentro e 2 na parte de fora. Então, 2 tem essa marquinha azul que eu coloquei, são as partes internas. E essas 2 que não tem nenhuma marquinha é a parte externa, de 10 por 10. Então o que eu faço? Coloco aqui, olha lá, vamos lá,
só para que vocês entendam, tá aqui. E as duas internas vão entrar aqui, por dentro. Ok? Ok? Eu vou fazer a colagem desse material e essa parte de madeira é para apoiar. Tudo bem? Então, vou começar a fazer isso com tranquilidade para que vocês acompanhem. Esse primeiro projeto, eu pensei em criarmos uma lanterna. Uma lanterninha para enfeitar um cantinho da estante, a mesa, aproveitando também que é Natal, sempre tem muita iluminação. Essa vai ficar muito interessante. Bom, eu tenho aqui essas duas partes internas e as duas partes externas. Essa face aqui tem 9,5 e essa daqui tem 10, né? 10 para as externas e 9,5 para as internas. Então vamos começar então o processo de colagem. Eu vou começar, claro, com a parte interna. Tenham sempre o auxílio de uma lixa. Caso tenha alguma rebarba na lateral da peça, posicionou aqui, é só lixar suavemente para deixar essa parte completamente lisa. Não tem mistério. Então vamos lá, vamos tentar aqui, vamos fazer ao vivo agora. Aqui, ó, passei a colinha, tá? Vamos por partes e observem se está na posição correta o desenho, tá aqui, a borboletinha para cima. Encaixei aqui, tem que esperar um tempinho, ok? A cola já deu uma segurada. A mesma coisa do outro lado, observei aqui, essa é a parte de baixo, então vamos lá. Novamente, então encaixamos do outro lado, ok? Aqui, segura um pouquinho, até a cola firmar. Essa cola instantânea é uma cola que ajuda muito nesse processo. Ok, está aí. Agora vamos começar a fechar as duas laterais externas. Então eu passo nas duas laterais e na parte de baixo. Ok, passei. Vamos lá, encaixei e agora acerto aqui em cima. Ó, tem que ficar certinho, formar o quadrado. Ó, encaixa aqui, segura um pouco, aqui, ok, beleza, dá uma prensadinha, ok. E agora vou do outro lado, passar a cola aqui nessa parte de baixo e nas duas laterais, a parte de cima não, né? Ok, então vamos lá, mesmo processo. Passei a colinha aqui, aqui e vamos encaixar. Igual da mesmíssima forma. Segura aqui, cuidado com os dedos para não ficar grudado no projeto, senão vocês vão ter que vender o projeto depois com o dedo e tudo. Ok? Segurou aqui, forçou. Mantém um pouco. Ela grudou um pouquinho no plástico, mas esse plástico já é proposital, ele estar aqui. Porque senão ia colar na minha base de corte. Agora dá uma soltadinha. Olha aqui. Ainda não está pronto, mas olha que coisa linda. Olha o relevo disso. Fantástico, não é?
Beleza. Deixa um pouquinho mais de tempo. Força. Ok. Depois eu tenho a segunda base de 10 por 10, um pouquinho maior só. E vou encaixar aqui. Mas antes, o que eu preciso? Eu preciso pintar essas bordas aqui para não ficar esse tom de madeira, fica tudo branquinho. Colei então a base e esse ressalto aqui, que será o pé que vai levantar a nossa lanterna, já está fixo, ok? Então, viramos, está aqui a lanterna. Colocou a luzinha. E aqui está. Olha que efeito interessante. Bom, agora, se você pergunta, vai pintar? Isso fica a critério de cada um. Para o segundo projeto, ainda com esse mesmo material retirado daquele molde, eu vou usar cor. Então preciso aplicar o Prime. Tá aqui esse Prime, porque depois eu vou usar uma cor com essa tinta acrílica Allegro da Estamperia e essa pasta Metallic Vintage Gold, então ouro velho, ok? Então, primeira fase é aplicarmos então o Prime para criar uma aderência para a tinta na nossa peça, que é completamente lisa. Então, é importante passar com muito cuidado em todas as entranhas, né, para que a tinta se fixe aqui nessa superfície lisa, ok? Eu vou fazer isso em todas as peças e depois a gente continua então o nosso vídeo. Para o próximo projeto, ainda com esse material, nesse aqui eu apliquei o Prime em todas as peças. São 3 peças, são os três modelos que saem desse molde. Então o que eu vou fazer? Achei um pedaço de compensado de 2 centímetros aqui de espessura. Pode ser menor ou pode ser maior, aí depende de cada um. Era um pedaço que está descartado, completamente velho. Então vamos dar uma utilidade a ele. Então o que eu vou fazer? Com ele eu pretendo fazer um porta-chaves. Então vamos lá. Eu tenho 3 ladrilhos aqui, que eu vou chamá-las essas peças de ladrilhos, e eu vou então dar uma distância de 1,5, né? Então aqui 1,5 entre uma e outra. 1,5, 1,5, 1,5. Ok, perfeito. Dou uma distância de 1 centímetro aqui em cima, depois eu vou explicar por quê. 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Então tenho distância entre eles e as extremidades 1,5, 1,5, 1,5, e aqui eu vou marcar 1,5 e vou recortar. E aqui eu tenho uma distância de 1 centímetro na cabeça. Por quê? Porque depois eu vou aqui embaixo marcar 1,5 centímetro e fazer um sulco em toda essa madeira aqui. E esse sulco vai ser então o local onde eu vou encaixar
as chaves, né? Então, eu vou começar então o processo de pintura. Eu vou usar então a tinta acrílica Allegro da Estamperia e depois então o Gold Vintage Gold, né? Para realçar os relevos. Essa madeira, depois de cortada e preparada, lixada, eu vou fazer então uma pátina para valorizar esse meu material. De volta a mais uma etapa do nosso projeto, eu quero mostrar aqui a vocês a lanterna que eu optei por deixar na cor da própria resina, que é um creme clarinho, ela não chega a ser branca. Eu fiz a aplicação do ouro velho, com o dedo mesmo. Então a primeira aplicação eu passo simplesmente aqui para realçar os relevos. Olha aqui, olha que bonito. Olha. E depois eu vou passar então com um pouquinho mais de excesso, para acender ainda mais esse dourado. Vocês viram que aquele perfil aqui, eu também pintei usando sempre a mesma base. Eu escolhi essa base creme aqui da Allegro, Ivory, Cal 12, é esse aqui. Essa acrílica da Estamperia. Porque ela chega mais próximo desse tom da resina. A mesma base eu utilizei para todos os outros elementos do próximo projeto, que seria o porta-chaves. Então aquela madeira eu lixei, arrumei aqui toda a lateral, o perfil dela para o trabalho ficar bem acabado. Apliquei a base, a mesma base, né? Essa creminha, a mesma que eu utilizei nos elementos. E aí agora eu vou fazer o que? Vou dar um leve desgaste em toda a área aqui, circundando aqui toda a madeira, para dar um efeito de desgaste, né? Envelhecido. Eu vou usar aqui uma lixa 150, não precisa muita força, só para desgastar e dar uma bossa nessa madeira, que vai ser o fundo do nosso porta-chaves. Os elementos que eu vou encaixar aqui, eu já fiz a pintura e depois eu vou passar para vocês a minha paleta de cores, né? Vou escrever lá direitinho, olha aqui. Esse é um tom mais amarelado, vê que eu usei aqui, ó, um pouco de amarelo, aqui. O do meio, eu explorei um pouco mais o azul, só para dar uma nuance. E o vermelho. Aqui, são os 3 tons, todos eles aplicados sobre o creme. Primeiro eu apliquei o primer, depois eu apliquei a base e fui então com essa coloração, um pouco de betume, e depois, por final, para realçar ainda mais e dar esse tom aqui de ouro, o ouro envelhecido, que eu ainda vou também dar uma reforçada aqui nesses detalhes. E aí, depois eu mostro para vocês então o resultado, ok? Chegamos então ao resultado final desses 2 projetos, realizados com um material enviado pela Montpapier, e todas as dicas já foram dadas nos vídeos anteriores, e eu vou mostrar então o resultado. Esse é o nosso porta-chaves, está aqui, vou colocar uma outra aqui, isso vai ser afixado na parede, e olha que efeito maravilhoso. Ok, esse é o porta-chaves.
E o segundo projeto com o mesmo material está aqui, esse cachepô. Muito simpático, olha só o resultado final dele, que pode ser usado como cachepô ou como uma lanterna. Vamos tirar aqui, durante o dia você pode usar como cachepô e à noite, para dar assim um charme todo especial, usamos como lanterna. Não sei se vai ficar assim muito boa, porque eu tenho muita luz aqui. Olha aqui. Depois eu faço então uma foto para vocês com menos luz. E aí vocês vão ver que o efeito é interessantíssimo. Ok, muito obrigado, agradeço a oportunidade e espero que tenham gostado.